Olá, estamos de volta no Mega Cana Podcast e agora com Carla de Pierro, psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro. Tem muito papo agora e também estou aqui junto com a minha parceira de podcast, jornalista Adriana Afonso. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. Bem, para a gente começar, Carla, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória. Você é formada em psicologia, mas como você chegou ao esporte? Na verdade, eu venho do esporte. Eu nadei desde muito pequenininha, competi, nunca cheguei no nível olímpico e depois da natação eu fui pro triatlon. Então eu sou triatleta também, já fiz 2 Ironmans, um 6, 70.3 e sou apaixonada por esporte, preciso fazer esporte todos os dias e sempre fui muito competitiva. Então, quando eu descobri na faculdade de psicologia que existia a psicologia do esporte, eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero ir para as Olimpíadas, eu quero ganhar medalha junto com os atletas. Então, a minha carreira foi essa. Na verdade, eu vim do esporte e eu voltei para o esporte, né? Eu trabalho no esporte todos os dias e é algo que eu adoro fazer. Carla, você comentou com a gente durante seu painel aí, você acompanhou os nossos atletas, foi 2016 no Rio, 2020 em Tóquio. Nessas duas ocasiões, né, pensando aí pelo lado da saúde mental, tudo que você trabalha, quais foram as experiências que mais te marcaram? Que mais me marcou, e me marca em todas as Olimpíadas, Adriana, é realmente o espírito olímpico. É realmente a sensação de vestir a camisa brasileira, e mesmo que eu seja a psicóloga de alguns atletas ali, é sentir que a gente é uma coisa só. E essa é uma sensação que o nosso time brasileiro faz, que o COB consegue produzir, todas as pessoas que estão ali trabalhando junto com os atletas. É uma sensação muito bonita de sentir que a gente está representando o Brasil e aí a gente se doa. E não sou só eu, é todo mundo junto. Então é realmente essa sensação de time que a gente vive durante as Olimpíadas. Isso é muito bonito, né? Porque tem tudo a ver com os valores, né, dos Jogos Olímpicos que você trouxe para a gente também. E muitas pessoas não entendem, né, os bastidores. Existe toda uma equipe, toda uma galera ali por trás daquele único atleta, às vezes, e que está fazendo esse trabalho, inclusive, né, o físico, eles se cuidam, já faz parte da rotina deles, mas que tem principalmente pessoas preocupadas com a parte mental, né? É muita gente atrás de um atleta, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que primeiro tem a família. Então esse atleta tem uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa, filhos. E tem, assim, uma comissão técnica gigante, que é encabeçada por um treinador, e aí tem um preparador físico, um fisioterapeuta, tem uma nutricionista, uma psicóloga, tem um gestor, tem um empresário. E todas essas pessoas trabalham em prol do bem-estar e da performance desse atleta. E o mais bacana do trabalho com o esporte é esse trabalho interdisciplinar. Então, eu geralmente conheço a mãe, a namorada, o filho, a empresária, a nutricionista e o médico, porque a gente tem que trabalhar com dados ali, um ajuda o outro. Então, acho que isso é uma das coisas mais gostosas de trabalhar com o esporte, que é essa coisa de trabalhar junto mesmo para alcançar um resultado. Carla, trazendo agora para o nosso público, né, do agronegócio, qual que é o papel da saúde mental na formação de uma liderança, tanto dentro quanto fora do campo? Olha, o que a gente tem dito hoje em dia, e eu vou falar do ponto de vista do esporte, mas eu acho que isso serve para todo mundo, é que sem saúde mental não tem performance. Né? Então, quando a gente trabalha com atleta olímpico, a primeira coisa que a gente vai avaliar é se está tudo bem do ponto de vista de saúde mental. Se tem equilíbrio, se não está sobrecarregado, não tem excesso de estresse, ansiedade, depressão, questões de sono. Se está tudo bem, a gente vai buscar performance com esse atleta. Então, se a gente quer entregar performance, se a gente quer liderar, a gente precisa estar cuidando da nossa própria saúde mental. Porque eu vou entregar mais performance se eu estou saudável, se eu tenho um sono bom, se eu sou capaz de produzir cognitivamente, intelectualmente, isso quer dizer que eu estou bem. Né? Agora, se eu estou ali derrapando, se eu não estou dormindo bem, se eu estou preocupado demais, eu posso ter picos de performance, mas sustentar performance é difícil. Né? E eu acho que é isso que a gente tem trazido na alta performance dentro do esporte. A gente tem sustentado performance. A gente não quer uma medalha numa única Olimpíada. A gente quer que esse atleta tenha uma carreira,
onde ele possa sustentar a performance. E aí isso significa equilíbrio, isso significa manter saúde mental em dia para a gente garantir essa performance. Ô, Carla, quando a gente fala de saúde mental, existem muitos mitos, né? E um deles aqui falando do nosso público, né, Keila? Ai, quem vive na zona rural, vive no campo, tá sempre tranquilo, né? Então a gente sabe que não é bem assim, existem as pressões, né? Essa sobrecarga de trabalho, tudo mais. Na sua opinião, o que está mais adoecendo as pessoas ultimamente? Seja onde elas estiverem, no campo da cidade, em qual atividade elas exerçam? Eu acho que eu vou dar uma resposta que é o que eu acredito. E eu acho que celular, rede social, tem adoecido a gente. E a gente tem que aprender a usar essa ferramenta que é incrível a nosso favor. E a gente, como não tem, né, instrução, a gente usa do nosso jeito. E esse jeito não é um bom jeito, porque aí é uma ferramenta ótima, mas que ela também pode criar um vício. E eu posso ficar viciada em coisas que não vão trazer bem-estar para mim, né? Então eu acho que celular, rede social, hoje em dia, independente de onde a pessoa está, pode impactar na condição de vida dessa pessoa. E aí eu acho que a grande orientação é quanto tempo eu gasto na rede social, no celular, na internet, com o que eu gasto. Será que eu poderia estar fazendo outra coisa mais produtiva ou melhor para mim e para o meu corpo fora da rede? E a outra pergunta é, quanto eu estou deixando de viver presencialmente coisas enquanto eu estou na tela? Viver o real, né? Exatamente. Exatamente. Isso a gente fala nas diferentes gerações, né? Todas. Todas estão sendo impactadas, mas a gente tem dados de que a geração X, as gerações mais velhas estão sendo um pouco menos impactadas, talvez porque a gente teve em repertório sem a tela, mas as gerações que nascem com a tela, elas estão sendo muito impactadas, muito impactadas. Carla, você já fez uma análise ou você pensou sobre isso? O que o público, de modo geral, principalmente para o atleta, o público, a imprensa pode impactar na saúde mental dele? Como lidar com isso? Para você ter uma ideia, hoje em dia a gente orienta e ensina o atleta como ele vai lidar com a mídia, com os haters, com as críticas, porque se a gente não protege o atleta desse excesso de estresse que vem, ele está muito mais vulnerável às questões de saúde mental. Então, a gente tem toda uma orientação para entender como que esse atleta lida com mídia, né, lida com a rede social, para a gente dar para ele ferramentas de como ele vai responder, para que coisas ele não vai nem ligar, ou se ele vai contratar alguém para cuidar, para fazer uma mediação com a mídia, porque a gente já entendeu que isso pode afetar, pode levar uma sobrecarga para esse atleta que precisa treinar, precisa dormir, precisa pensar no treino dele e nas questões que já acontecem na vida dele. Imagina vindo mais coisas de fora para ele ter que gerenciar. Então a gente tem cuidado para gerar um equilíbrio e para ele conseguir escolher o que vai ser prioridade, para ele fazer a gestão. Quando for demais, pedir ajuda para alguém fazer a gestão dos excessos e como se posicionar, né, com a mídia, com tanto coisas boas quanto ruins. Mesmo muito amor, né, o dia seguinte pode ser muito ódio. Então a gente tenta ajudar o atleta a ter um olhar crítico para como, né, o entorno dele está se relacionando com ele. A gente fala desse cuidado aí, é uma coisa relativamente nova. Eu acho que não era uma preocupação tão grande, né, num passado até recente. Como é que os atletas recebem esse cuidado? Eles acham que é realmente necessário? Eles entendem a importância de estar com uma mente tranquila, equilibrada e que existe esse apoio para eles? Eles pedem, Adriana. Hoje em dia, o atleta pede. E quando não é atleta, é o treinador. É o treinador que fala, eu preciso do seu trabalho, como foi o caso do Bernardinho, quando me chamou para trabalhar com ele. Porque, primeiro, os casos realmente aumentaram. Os casos de saúde mental aumentaram na população em geral e entre os atletas. O treinador e a comissão técnica não têm o recurso para atuar nessa área. Então, eles chamam a psicóloga ou o psicólogo como uma nova engrenagem para ajudar a coordenar tudo o que eles têm ali. Então, a gente é convidado pelo treinador, a gente é requisitado pelo atleta hoje em dia, porque ele sabe que a gente realmente pode ajudar nesse equilíbrio e trazer a manutenção da performance. Ou o atleta busca a nossa ajuda porque ele já percebeu que emocionalmente ele está mais fragilizado e que ele precisa de alguém com essa especialidade da saúde mental.
Que bom. Foi difícil trazer Bernardinho do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Ele já esteve com a gente aqui, né? Maravilhoso. Participou da Mega Cana. O Bernardo é uma pessoa muito generosa, Maravilhoso. super humilde. E uma das primeiras frases que ele me falou no telefone foi: eu quero aprender. Então, me diz aonde eu tô errando. Já demonstra Que eu que quero é aprender. emocional. E ele abriu espaço e a gente realmente tem conversas onde eu aponto o que eu acho que precisa mudar e que tá, né, não tá mais apropriado ou não tá ajudando aquele atleta. E ele escuta, às vezes a gente tem alguns embates, mas a gente tá sempre buscando o melhor pro atleta, pro time e, consequentemente, para ele também. Ele também tá sob efeito da cobrança, né? Ele também pede ajuda. Muitas vezes até mais, né? É isso. Carla, para a gente encerrar, com toda a sua experiência, qual conselho você daria para jovens atletas nesse sentido da saúde mental? Eu diria que eles não estão sozinhos, que eles podem pedir ajuda, que quando a gente é jovem, tudo a gente potencializa muito. E eu validaria tudo que eles estão sentindo agora, é muito real. Ao mesmo tempo, dá para mudar se a gente buscar ajuda, se a gente entender que a vida é um processo e que a gente vai ganhando ferramentas para lidar com as coisas difíceis com o passar do tempo. Eu sinto que os jovens estão com muita pressa de alcançar resultado, pressa de alcançar objetivo. E veja, assim, eu alcancei meus objetivos profissionais com 40 anos. Vai falar para o jovem de 20 que demora, né? Então, assim, eu sei que eles querem antes, mas assim, tá tudo bem, vamos um passo de cada vez, vamos uma meta de cada vez, vai dar tempo. Só espera o caminho te deixar pronto, te deixar fortalecido para você alcançar coisas grandes. E talvez o problema esteja aqui de novo, né? Sim. Porque aqui tudo é lindo, tudo é rápido, tudo é imediato, né? E aí eles interiorizam isso, né? E porque aí aparecem as exceções também, né? Então, o João Fonseca é um, o Alcaraz é um, né? Então, não é todo atleta que vai ser realmente fora da curva com 18, 19, 20 anos. E isso significa ter que ralar, ter que lutar, ter que ser resiliente para alcançar o lugar que você quer chegar. Não dá para se frustrar com a primeira porta fechada, com a primeira, né, situação mal sucedida. Então, eu diria que tá tudo bem, não se sente bem, vai buscar ajuda, mas cuida para você usar o tempo a seu favor. Ele não é seu inimigo, o tempo é um grande amigo para a gente conquistar os nossos resultados. Fazendo analogia com o esporte, né, Keila? A gente não vai ganhar sempre, né? Não. Aprender isso. Já a gente vai a gente vai perder e vamos seguir. Isso que é o mais importante. Carla, muito obrigada pela sua participação no Mega Cana Podcast. Eu que agradeço, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, foi um prazer. Adriana, obrigada. Encerramos por aqui esse podcast. Até mais.